Bom, após termos estudado o Sudeste Asiático e a Ásia Meridional, a Índia é o país que tem um destaque dentro da região, dada a sua população grande, também, né, a questão da religião na Índia. O hinduísmo é uma religião muito diferente, por exemplo, do cristianismo, é uma religião politeísta. E o fato de que a Índia, assim como a China, vem desempenhando um papel muito importante nos últimos anos com um crescimento econômico invejável. Então vamos agora fazer um estudo específico da Índia, que é um país que merece uma atenção especial. Primeiramente, o tópico de aspectos naturais e humanos desse país. Um país interessante, vamos dizer assim. Bom, primeiramente, em termos de aspectos naturais, a sua estrutura geológica ela é interessante por quê? Porque ela possui as 3 estruturas geológicas possíveis que vão relacionar com o relevo regional. Então, no norte da Índia, você tem uma cadeia de dobramentos modernos com uma montanha famosíssima chamada a cadeia do Himalaia. Então, em termos de estrutura geológica do norte, dobramentos modernos. Em termos de relevo, a cadeia do Himalaia, a maior cadeia montanhosa do mundo, que atinge altitude acima de 8.000 metros. O ponto mais alto da Terra fica aí, a 8.848 metros, que é o Monte Everest, que fica no Nepal, nem fica na Índia. Então, mas a cadeia montanhosa, né, se estende pela Índia também. A região central da Índia, essa parte verde aqui, é uma grande bacia sedimentar por onde passa um grande rio chamado Rio Ganges. Agora, a direção do Paquistão aqui tem o rio Indo. Então, essa região na Índia e no Paquistão é chamada de planície Indo-Gangética ou planície do Indo-Ganges. No caso da Índia, é o Ganges, que é um rio sagrado para eles. Já mais para o sul, você tem aqui toda essa área de tom amarelo e marrom, que não chega a ser uma cadeia montanhosa. É uma região de formação geológica antiga, ou seja, é um escudo cristalino, um maciço antigo, onde você encontra um planalto antigo também, com altitudes elevadas, chega até a superar 1.000 metros em alguns lugares, chamado de Deccan. Então, Planalto do Deccan em toda a parte sul da Índia. Então, essa linha vermelha aqui seria um perfil topográfico descrito aqui, ó, uma cadeia montanhosa que atinge até 8.000 metros, depois uma queda brusca, tá certo? Por uma planície, e depois você sobe um pouquinho na altitude dos 1.000 e poucos metros de altura, que é o Planalto do Deccan. Agora, se fizermos um perfil topográfico do Deccan apenas, certo? Então aqui, ó, essa linha fazendo um perfil topográfico do Deccan. A parte do, digamos, ocidental, né, do Oceano Índico, aqui, os dois lados é o Oceano Índico. Então, a parte ocidental, essa escarpa formada aqui, certo? O que é uma escarpa? São quedas bruscas que limitam planaltos. Então, a escarpa ocidental é chamada pelos indianos de gates ocidentais. E o outro lado, gates orientais. A palavra gate em inglês quer dizer portões. Então, como se fossem muralhas, portões do ocidente e do oriente, que você sobe o planalto do Deccan e uma estreita faixinha de terra de planície, dessa parte verde que aparece aqui, ó. Então, uma planíciezinha aqui, aí você sobe. No gate ocidental é um pouco mais elevado do que no gate oriental, e você tem aqui o planalto do Deccan com uma altitude aí na casa dos 1.000 metros, 1.200 metros de altura. Pois bem, em termos de hidrografia, o que destaca é a bacia do rio Ganges. Então aqui está traçado o rio Ganges, nasce na cadeia do Himalaia e atravessa a grande planície indiana. Desemboca fora do território indiano, desemboca em Bangladesh. Então um rio de planície. Mas tem também outro rio que os indianos também consideram como sagrado, além do Ganges, chamado de Brahmaputra, certo? O Ganges é um rio sagrado, tanto que muitos indianos tomam banho no rio Ganges como forma de purificação. E o outro rio sagrado é o Brahmaputra. O Brahmaputra é um rio que nasce na cadeia do Himalaia, no Nepal, entra no território indiano e depois desemboca em Bangladesh. Tanto o rio Ganges quanto o rio Brahmaputra desembocam em Bangladesh, formando o maior delta de todo o mundo. O encontro do rio Ganges, que é esse verde um pouco mais escuro, com o rio Brahmaputra, forma o maior sistema deltaico de todo o planeta Terra, que é uma região inundável,
O Bangladesh é um país com relevo plano que sofre constantes inundações, tanto pelo degelo, por exemplo, das montanhas do Himalaia, quanto pelas chuvas das monções de verão. Então, o Bangladesh é um país que tem aí muitas enchentes, né, no seu verão. Em termos climáticos, a Índia é um país que tem uma localização atravessada pelo Trópico de Câncer. Então, o Trópico de Câncer, a latitude é 23 graus no hemisfério norte. Então, em termos de latitude, ela varia de 9 graus, o mínimo, até 35 graus. Bom, no Brasil nós temos uma latitude de zero, né, que é o Equador. A Índia não chega ao Equador, mas chega perto. 9 graus seria mais ou menos o Nordeste brasileiro, né? Salvador, por aí, tem mais ou menos essa latitude. 35 graus é a latitude que nós temos já fora do Brasil, porque o extremo sul do Brasil, o Arroio Chuí, tem latitude de 33 graus e 45 minutos. É um pouquinho mais ao sul, como se fosse Montevidéu, no Uruguai, por exemplo. Então, no norte do país tem clima temperado. Já no sul, os climas são tropicais, com temperaturas elevadas, inclusive. E a influência das cadeias montanhosas do Himalaia, logicamente, deixam na região norte do país um clima com temperaturas baixíssimas, afinal de contas, a essa altitude de 8 mil metros, a temperatura será extremamente baixa. Lembra que a cada 200 metros que você sobe na atmosfera, a temperatura tende a cair 1 grau Celsius. Bom, as monções elas influenciam muito o clima da Índia, tanto que na Índia o verão é chuvoso e quente, o inverno com tendências mais frias e secas, por conta da atuação das monções de verão e de inverno. Quais seriam as formações vegetais típicas da Índia? Bom, uma floresta tropical na região mais ao sul, nas faixas litorâneas, um clima chuvoso, tão semelhante com a nossa Mata Atlântica aqui no Brasil. Também a região do Planalto Deccan, que é uma região de clima tropical, um tropical não úmido, mas um tropical seco, um tropical de fato, que tem verão chuvoso e inverno seco. Seria uma coisa muito parecida com o Cerrado brasileiro. O Cerrado no Brasil é nada mais do que a savana, um nome genérico usado na África. Então, na Índia, eles também têm um nome próprio para a savana indiana. Eles chamam de jungle, que é uma palavra que vem do inglês, obviamente, mas no caso aqui, aportuguesada, certo? Jungle, não escrito em inglês, tá certo? Mas os indianos usam muito o inglês porque é um idioma do seu colonizador. E as pradarias encontradas principalmente na região do Vale do Ganges, porque o Vale do Ganges é uma região subtropical, o trópico passa aqui, então seria mais ou menos como o que você tem na Argentina, no Uruguai, no sul do Brasil, um clima subtropical com uma vegetação rasteira de pradarias. E obviamente a tundra e conífera nas áreas montanhosas do Himalaia. Agora, na fronteira entre a Índia e o Paquistão, na fronteira sul, existe um deserto chamado pelos indianos deserto de Thar, e também chamado de Rajasthan, ou Rajastão, como alguns. Na fronteira entre Índia e Paquistão, o deserto de Thar. Por quê? As monções, elas provocam muita chuva no litoral. Conforme elas entram no continente, elas vão perdendo umidade. Então, as monções que entram pelo litoral oriental, na hora que chegam aqui, já não tem mais umidade. E aqui, essas monções, elas acabam tangenciando essa área. Ou seja, as monções que sopram pelo litoral ocidental provocam chuva no Paquistão, mas nessa área específica aqui, não é uma área muito grande, tem lá um deserto arenoso na fronteira dos dois países, onde a Índia e o Paquistão realizam inclusive testes nucleares. Agora, em termos humanos, a Índia tem uma população, né, que já ultrapassa 1 bilhão de pessoas, né? Esse 1,1 aí foi alcançado por volta do ano de 2000 e pouco. Hoje já se fala em 1 bilhão 250 milhões de pessoas. É a segunda maior população do mundo e muitos apontam que na década de 20 do século 21 deverá ultrapassar a população da China, porque a Índia vem mantendo um crescimento vegetativo bem maior do que o da China. A sua densidade demográfica fica na casa de mais ou menos 300 habitantes a cada quilômetro quadrado, uma vez que o território da Índia tem 3,3 milhões de quilômetros quadrados. E a concentração, onde é? No Vale do Ganges, ou seja, é a região que tem a maior concentração humana do país, onde lá você encontra os famosos formigueiros humanos. 60% da população da Índia, o que dá mais de 600 milhões de pessoas,
vive em zona rural, praticando agricultura no Vale do Rio Ganges e nos seus vários afluentes. Existem cidades gigantescas na Índia, como é o caso da cidade, a capital, Nova Delhi, como a cidade de Mumbai, antigamente chamada de Bombaim, Calcutá, cidades aí na cifra de 5 a 10 milhões de pessoas. Então, as principais regiões metropolitanas, a cidade de Mumbai, antigamente era chamada de Bombaim, e também Delhi ou Nova Delhi, bem como Bangalore, mais ao sul, e Calcutá, que fica no litoral leste. Então, essas são as principais regiões metropolitanas. Mumbai e Delhi, as duas cidades, ultrapassam 10 milhões, são mega cidades. Bangalore e Calcutá, na casa dos 6, 7 milhões de pessoas. Então são grandes cidades, como se fosse o tamanho de São Paulo e Rio de Janeiro aqui no Brasil. A urbanização indiana é muito antiga. Na Índia existe uma cidade que é considerada a segunda cidade mais antiga do mundo. A mais antiga fica na Jordânia, chamada de Petra. Agora, atualmente chamada de Varanasi, antigamente era Benares. Essa cidade é uma cidade sagrada, uma cidade construída há cerca de 3.000 anos, mais ou menos. E é um centro de peregrinação da religião do hinduísmo. É uma cidade sagrada, por onde passa inclusive o rio Ganges. Então é a cidade de Benares, onde está aqui essa estrelinha verde, que é um centro de peregrinação, como se fosse, por exemplo, aqui no Brasil, a Aparecida do Norte, no estado de São Paulo, ou para os muçulmanos a cidade de Meca, na Arábia Saudita. Então cada religião tem as suas cidades sagradas, e Benares é uma cidade sagrada para o hinduísmo, que é uma religião da população. Então, sobre a questão étnica, na Índia falam-se 12 idiomas oficiais, tanto que a moeda indiana, a nota de rúpia, é escrita em 12 idiomas. Um desses idiomas oficiais é o inglês, que é o idioma do colonizador. Só que existe 1.600 dialetos locais, ou seja, na Índia é engraçado que tem algumas cidades que em cada bairro se fala um dialeto diferente. Nessas grandes metrópoles, tem bairros onde se fala um dialeto que a população do bairro vizinho não entende. Então existe uma forte segregação, inclusive, de caráter étnico na Índia. O que torna os indianos, certo, com esse sentimento de nacionalidade? A religião. Ou seja, o fator de unidade e identidade nacional da Índia é a sua religião, que é o hinduísmo. Esse é o principal símbolo do hinduísmo. Não é o único, mas é o principal. Esse aqui é o Om, que seria o som original do universo. 80% da população indiana, o que dá mais ou menos 800 a 900 milhões de pessoas, professam o hinduísmo. Então ele é uma das religiões mais importantes do mundo em termos de quantidade de adeptos. Você tem o cristianismo e o islamismo. O cristianismo gira em torno de 2,2 bilhões de seguidores. O islamismo, 1,8 bilhão. A terceira religião mais numerosa é o hinduísmo, que é bem diferente do cristianismo e também do islamismo. Existem várias religiões no mundo, mas o hinduísmo é uma delas importante. E é uma religião que tem o fato de ser politeísta. Então, a existência de milhares de deuses. Só que existem 3 deuses que são as principais divindades, a chamada trindade divina do hinduísmo: Brahma, Shiva, Vishnu. Bom, eu não tenho a pretensão de ser um conhecedor profundo dessa religião, mas o pouco que eu sei é o seguinte: Brahma seria o deus da criação, é o que te concede a vida. Shiva é aquele que vai destruir, vai te levar à morte. E Vishnu é o que vai te devolver a vida, ou seja, seria a ideia de você nasce, morre e você reencarna, porque esse é um dos principais dogmas do hinduísmo, ou seja, a transmigração da alma. Todo hindu acredita que ele ou viveu uma outra vida no passado ou ele viverá uma outra vida no futuro. Então essa é uma crença hindu. Se isso é verdade ou não é uma questão de fé, é dogma, não se discute, certo? O outro dogma do hinduísmo é a lei do karma e do dharma.
O karma seria a sua missão que você recebe ao nascer. Você nasce com uma missão. Você pode cumprir a sua missão ou não. Ou seja, você escolhe o caminho, que é o Dharma. Então, o karma é a missão, o Dharma é o caminho. Se o karma e o Dharma convergirem, você cumpriu a sua missão na Terra. Então, você cumpriu essa missão. Quando você voltar, essa missão está zerada. Você voltará numa condição melhor. Tanto que o terceiro dogma é a divisão da sociedade em castas. O que são castas? São grupos humanos identificados pela profissão e com casamento endógeno. Então, para quem segue, né, o hinduísmo de uma maneira radical, dentro dos seus preceitos religiosos, só casa com alguém da sua própria profissão, dentro da sua própria casta. Casamento endógeno significa isso. Você casa com alguém que é da sua casta. E seus filhos serão dessa casta e casarão com pessoas dessa mesma casta. Então essa é uma tradição na Índia de milhares de anos, cerca de 5.000 anos de história do hinduísmo. Bom, logicamente que nem todo mundo na Índia ainda mantém essa tradição, mas existem pessoas que mantêm. Isso é uma forma de divisão da sociedade para que você se convença de que se você nasceu filho de um proletário, você morrerá proletário. Ou seja, isso acaba impactando na sociedade uma dificuldade de mobilidade social. Quem nasce filho de um proprietário de terras, herdará essa terra do seu pai. Quem é filho de alguém ligado às Forças Armadas, fará toda uma carreira militar junto com seu pai, casará com a filha de um militar e assim por diante. Então, sobre o sistema de castas, né, nós temos que fazer digamos assim, uma certa análise sem muita pretensão. Mas existem 4 grupos de castas, que são os Brahmanes, que seriam a casta suprema, composta por sacerdotes e intelectuais. Então, todo mundo que é sacerdote, são pessoas que conhecem a palavra, os escritos sagrados, que eles chamam de Vedas, são sacerdotes e, portanto, são brahmanas. E os intelectuais também, professores universitários, são considerados brahmanas, por exemplo. Kshatriyas são os antigos guerreiros, hoje são militares, pessoas que fazem carreira militar, e os governantes também são dessa casta chamada de Kshatriya. Aí temos os Vaishyas, que são os burgueses de modo geral, comerciantes, proprietários de loja, também proprietários de fábricas, de industriais e profissionais liberais. Então, médicos, dentistas, advogados, são todos eles Vaishyas. Seria uma burguesia. Mas tem também os Sudras, que são os antigos escravos. Hoje não existe mais escravidão, mas hoje você tem o proletário, que é aquela pessoa que vende essa força de trabalho. Então, trabalhadores desqualificados, que trabalham, por exemplo, como empregado numa propriedade rural, como agricultor, ou que trabalham numa construção civil, como pedreiro, esses são chamados de Sudras, antigos escravos. E tem também os párias ou intocáveis, alguns também chamam de Dalits, que é uma população que não possui casta. Então, se não possui casta, não tem profissão. Essa grande parcela da população pária na Índia não tem muito o que fazer. Eles não são dignos de trabalhar em uma profissão. Então, a eles é legado poucos direitos. A maioria dos intocáveis ou párias, eles são mendigos que vivem pedindo esmola. Então é o seguinte, se pegar aí as castas superiores, Brahmanes, Vaishyas e Kshatriyas, ou seja, a elite intelectual e econômica do país, são aqueles que nasceram pelo menos 2 vezes. Por quê? Para você chegar a uma casta como Vaishya, certo? É porque você nasceu Sudra numa vida anterior, cumpriu a sua missão de Sudra, certo? Fez o seu karma e o seu dharma convergir, e aí você nasce um Vaishya. Aí, se você for um bom Vaishya, na sua vida de Vaishya, você poderá nascer um Kshatriya. Ou seja, a ideia é essa, existe uma evolução espiritual. E 60% da população da Índia é composta por Sudras intocáveis. Ou seja, pessoas pobres, miseráveis, com elevado crescimento vegetativo e baixíssimo IDH. E 600 milhões de pessoas estão nessa condição de pobreza,
E são pessoas que, pela pressão da religião, acabam aceitando essa condição. Eu sou Sudra, eu preciso trabalhar, não reclamar do meu salário, não fazer greve. Então dá para perceber que a religião do hinduísmo, ela funciona como uma espécie de um freio. As pessoas que seguem a religião não questionam a sua condição de explorado. Porque se você começar a questionar a sua condição de explorado, você poderá na próxima reencarnação, porque você não está fazendo o seu karma e o seu dharma convergirem. Então você, ao invés de você avançar, de você evoluir, você vai involuir, você vai retroceder. Talvez um Sudra nasça um pária. Se um pária, que é uma pessoa que não tem direito de ter uma profissão, não aceita a condição de pária e se revolta, torna-se um assaltante, por exemplo, um ladrão de rua, ele não converge o seu karma e o seu dharma. Então como é que ele vai voltar na próxima situação, na próxima reencarnação? Vai voltar pior do que ele nasceu. Se ele antes era um pária, ele vai ser um pária cego, um pária que não consegue andar, que tenha doenças, por exemplo. Então isso é uma questão complicada. É uma cultura na Índia que é uma cultura milenar. O governo da Índia proíbe essa divisão em castas. Então a legislação não reconhece o sistema de castas, mas muitas pessoas seguem à risca esse sistema de castas. Bom, então sobre esse assunto de Índia, aspectos naturais e essa questão humana e religiosa, né, era o que eu teria para passar para vocês. Espero ter sido claro que não é um assunto complexo, mas que tenha contribuído com o conhecimento de vocês e até mais. Um abraço. Tchau, tchau.